Olá pessoal, eu sou a professora Adriana Jardim de Almeida, sou coordenadora da disciplina Base da Pesquisa Científica junto com o professor João Almeida, e nós dois estamos fazendo esse vídeo para vocês de como escrever um projeto científico. Então, antes de começar a escrever um projeto científico, a gente precisa pensar e estudar o tema. E aonde que a gente vai pesquisar sobre esse tema? Então a gente indica, que vocês procurem bibliografias confiáveis, um livro, uma publicação, publicações científicas, sempre buscando informações em publicações confiáveis, que são as referências bibliográficas que nós chamamos, que você, sempre que for citar um parágrafo no texto, quando for citar alguma informação, você tem que referenciar essa informação, e essa informação veio da onde, por mais que a gente estude o tema e a gente saiba que existe aquela afirmação, a gente precisa comprovar que aquela afirmação veio de alguma publicação, de algum livro, e isso tem que ser sempre referenciado no seu projeto, tá? Então, digamos que nós estamos pensando em escrever um projeto científico sobre determinado tema. Existem partes obrigatórias daquele projeto. Então, o título é uma parte obrigatória. Então, o título ele precisa ser claro, conciso, objetivo, e você precisa dizer ali em poucas palavras sobre o que é o seu projeto, o que se trata esse projeto, o que eu vou fazer, sobre o que você vai ler nesse conteúdo, nesse conteúdo que eu estou te apresentando. Então, o título ele vai resumir aquilo tudo que você vai esmiuçar, que você vai colocar em partes separadas dentro do projeto. O título de preferência tem que ser curto, objetivo, e explicitar o que você quer dizer naquele projeto ali, ok? Então, após o título, uma outra parte importante é a introdução. A introdução é super importante no seu projeto. Na introdução, você vai, resumidamente, em uma página, eu gosto de fazer a introdução em uma página e meia no máximo, porque ela não pode ficar muito extensa, e ela precisa dizer para o seu leitor sobre o que se trata aquele assunto. Por exemplo, você vai falar sobre um nematóide, sobre uma doença. Então você tem que dizer nos primeiros parágrafos do que se trata, o que é aquele nome científico que você colocou lá no título, aquele nematóide, aquele inseto, ou aquela doença, eu não sei, enfim. Você vai, na introdução, dizer o que se trata, e importante é você convencer o leitor da importância do seu trabalho, porque aquela leitura da introdução vai determinar se a pessoa vai se interessar pelo seu trabalho ou não. Então, muitas vezes, a pessoa se perde na introdução, mas o que ele quer dizer, o que essa pessoa está querendo dizer com isso? Então, você tem que ser objetivo na introdução, fazer uma introdução pequena e fazer uma introdução principalmente dizendo a importância do seu trabalho. Essa doença é importante porque afeta não sei quantos milhões de pessoas. Esse inseto é importante porque ele é responsável pela polinização de diversas plantas. Então, você tem que dizer naquela introdução a importância e convencer o leitor de que aquilo que você está escrevendo é importante, Então, na introdução você vai em poucas palavras, em uma página, 2 páginas no máximo, sempre referenciando aquela coisa que a gente já conversou sobre os autores de publicação científica, os livros, sempre referenciando e dando corpo ao que você quer fazer no projeto. Após a introdução, você tem um item chamado objetivos. O objetivo, ele pode ser dividido em objetivo geral e objetivos específicos. Ou pode ser um objetivo só, um objetivo único. Esse projeto de pesquisa tem como objetivo fazer um levantamento de tal, sei lá, de uma planta tal no meio ambiente, no ecossistema X e tal. Esse é o seu objetivo. O que você pretende fazer? Esse vai ser o seu objetivo, Então, o objetivo é uma parte importante. Material e métodos. Depois do objetivo vem material e métodos, que é um tópico onde você vai descrever o que você vai fazer.
através desses objetivos, dessa introdução que você já escreveu, né, qual a metodologia que será utilizada para que aquilo aconteça. Você vai coletar, sempre a gente coloca no projeto no futuro, porque é um projeto, isso vai ser feito ainda, isso não foi feito, não está sendo realizado, isso vai ser realizado, é um projeto. Então você vai dizer, serão coletadas amostras de insetos, ou serão coletados materiais, enfim, sangue, enfim, você vai dizer o que você vai fazer, qual a população que você vai usar, o número de animais, o número de amostras. Na metodologia você também diz o material que você vai usar. Eu vou utilizar um você coloca na linguagem impessoal, tá, gente? Bota assim, não escreve assim, eu vou utilizar ou nós vamos fazer, não. Serão feitos, serão coletados, serão observados, serão medidos. Aí você vai dizer o que você vai fazer numa linguagem impessoal, né? E vai colocar ali os equipamentos que você vai utilizar. Será utilizado o espectrofotômetro da marca tal, será utilizado o microscópio da marca tal, modelo tal, para fazer esse tipo de medida, esse tipo de avaliação. E a parte também estatística fica dentro da metodologia. Se houver, os dados serão analisados estatisticamente através do teste e tal. Né? Essa é a sua metodologia. Você vai descrever de forma detalhada, mas não muito. Na metodologia você também pode colocar referências. Por exemplo, existe uma metodologia super utilizada, amplamente difundida. E aí você não precisa explicar como aquela coloração, aquela metodologia, você pode citar o autor. A metodologia será utilizada através do método X. Aí você coloca entre parênteses o autor e o ano, que você vai referenciar lá embaixo na bibliografia, no final, né? Então, tudo que você for escrevendo e for referenciando, você vai colocando na bibliografia. Eu gosto de fazer da seguinte maneira. Coloquei um parágrafo e citei aquele autor, eu já vou lá no final, na referências bibliográficas, e já coloco aquela bibliografia. Porque senão depois você fica perdido procurando qual artigo você achou aquela informação e você perde um tempo incrível, mas você só sabe disso depois que você escreve e você já viu que fez uma coisa errada, ou vendo esse vídeo que te explica antes de você fazer errado. Você olha antes, escreva o autor, descreva no texto e já vai lá embaixo e já coloca a sua referência, que aí você já vai fazendo tudo ao mesmo tempo e no final você não fica procurando de onde você tirou aquela informação, né? Aí depois da metodologia, material e métodos, ou metodologia também pode ser, você vai para justificativa. Existem projetos que pedem a justificativa, né? Alguns não. Algumas agências de fomento, por exemplo, pedem resumo num projeto. Outras não. Algumas pedem justificativa, outras não. Então, na justificativa, se for pedido a justificativa, se a justificativa for pedida, você pode colocar, escrever considerando-se que, porque você já explicou o problema, né? Na introdução, você já citou qual foi o problema, você já falou sobre metodologia. Alguns projetos também pedem revisão de literatura. Hoje em dia isso também já caindo, revisão de bibliografia já não é muito exigido. Em algumas, por exemplo, alguns cursos de pós-graduação, eles pedem revisão bibliográfica. Aí na revisão bibliográfica você vai falar sobre vários subtópicos, vai falar sobre taxonomia, vai falar sobre o histórico, vai falar sobre aquilo que você vai dizer, subdividido em vários, né, em vários tópicos. Eu gosto sempre de colocar subitens, né? Você vai dizer o que você vai estudar e vai esmiuçar aquela doença, aquele problema, a epidemiologia, a importância, saúde pública, o que é importante e tal. Essa vai ser a referência bibliográfica quando for questionado, quando for pedido a revisão bibliográfica, né?
Aí eu estava falando sobre a justificativa. Na justificativa você vai dizer, considerando-se que essa doença é importante e acomete pessoas em clima tropical, considerando-se que essa planta é importante ou esse micro-organismo tem importância financeira, tal, papapá, e você vai justificar o seu projeto dessa maneira. Você vai considerar aquele problema e vai considerar a necessidade daquilo ser estudado, né? Isso na justificativa. E existe um tópico chamado resultados esperados, que vocês devem escrever nesse... o que você espera? Eu espero encontrar... fazer um levantamento epidemiológico tal, é esperado isso, né? Qual é o resultado? O que você espera daquilo ali? Você espera encontrar algum tipo de resultado daquele projeto, que algum tipo de fruto seja colhido daquele projeto. Então, quais são esses frutos? Eu costumo dizer que os resultados esperados é mais ou menos um objetivo no futuro, entendeu? O objetivo, você vai dizer o objetivo, e depois você vai esperar o resultado daquilo ali. Então, como exemplo, espera-se contribuir para a bibliografia acerca dessa doença, dessa forma, entendeu? Esses são os resultados esperados. Existe também o cronograma de execução do projeto, que é bem tranquilo. A gente aqui na UENF faz muito isso através de um quadro. O cronograma, ele descreve, você faz um quadrinho e coloca a atividade que vai ser feita e o mês, janeiro, fevereiro, se for começar em janeiro, mas se for começar em março, abril, maio, junho, vai colocando por mês e aí você vai descrevendo nessas linhas o que você vai fazer em janeiro. Em janeiro será feito o levantamento bibliográfico, compra de material. Em fevereiro vai ser feito um questionário assim assado e em março vão ser feitas coletas, o material vai ser armazenado e em abril o material vai ser analisado dessa forma. Então você vai descrevendo até você chegar no final com uma análise estatística e escrita do relatório e publicação dos artigos científicos referente a esse projeto que você fez, né? A gente vai colocar um modelo de projeto para que vocês possam baixar na disciplina e ver mais ou menos como é que a gente faz. E por último tem as referências bibliográficas, que são que você vai descrever em todos aqueles subtópicos todos os autores que você citou no texto todo, na introdução, na revisão, na metodologia. E o João acabou de me lembrar aqui sobre o orçamento. O orçamento é uma parte também importante. Acho que eu esqueci porque nós estamos sem orçamento na universidade atualmente, mas isso vai melhorar. Então, o orçamento você pode fazer através também de uma planilha, de uma tabela, uma grande tabela, onde você vai descrever o material que você vai precisar comprar. Eu vou precisar comprar gaze, luva, tanto material de consumo, e aí você vai colocando o valor do lado e algum equipamento que porventura você possa precisar comprar. Alguns projetos científicos levam em consideração obras, então será feita obra, manutenção de equipamento. Então todos esses valores, né, eles são colocados nessa grande tabela, e as agências de fomento elas dividem em material de consumo, material de consumo e material permanente, e serviços, que seria a mão de obra, né? Material de consumo são materiais que a gente compra e consome e joga fora. Então são reagentes, luva, gaze, enfim, esses lâminas, são itens que não são patrimoniados, né? Agora o material permanente ele é patrimoniado, é o que? É um equipamento que você vai ter a plaquinha, né, da instituição com a agência de fomento que foi responsável pela compra daquele equipamento. Então no laboratório vocês vão ver microscópios com aquela plaquinha de patrimônio, aquilo ali é um material permanente, uma geladeira, um freezer, enfim, são todos materiais permanentes.
que são patrimoniados na instituição. E também uma outra coisa que eles pedem, um outro tópico, que é serviços. Alguns projetos pedem serviços. Qual tipo de serviço? Tipo de mão de obra que vai precisar para a execução daquele projeto, ou para manutenção, ou para um tipo de obra que vai precisar ser feito naquele laboratório para a execução do projeto. Então existe também o serviço que vai ser pago para os funcionários que forem contratados para aquele objetivo, né? E eu acho que eu consegui abordar tudo. Algumas agências ou alguns programas de pós-graduação pedem um resumo, tá? Eu, particularmente, gosto de fazer o resumo no final, porque o resumo e o título, né, eles vão resumir tudo aquilo que você já escreveu. Então, no resumo, você vai escrever em pouquíssimas palavras. Cada agência ou cada programa de pós-graduação, ele vai te dar um número de palavras, de repente, ou uma página para você resumir aquilo tudo. Então, no resumo, você precisa dizer uma breve descrição daquele problema, em poucas palavras. Essa doença é isso, causada por esse micro-organismo tal. Aí, o objetivo aí você já entra no objetivo, porque tem que ser bem resumido. O objetivo desse trabalho é caracterizar esse tipo de problema e fazer um levantamento epidemiológico e tal. Sempre no futuro, né? O objetivo desse trabalho será tal. Para tanto, serão utilizadas as amostras, e aí você já vai entrar na metodologia, resumidamente. Não se usa referências bibliográficas no resumo. Essa é a única parte que você não vai colocar, a não ser que seja um resumo expandido para um congresso. Aí é outra coisa, já não é um resumo de um projeto. Aí no resumo você vai dizer metodologia e tudo, né, sucintamente, naquele resuminho, com seus objetivos, as suas justificativas, tudo naquela página. Geralmente é uma página ou menos que uma página. Então a capacidade de síntese, ela é importante na hora de você escrever um projeto também, né? E aí é isso, pessoal. Maiores dúvidas nós estamos disponíveis para saná-las. O João acabou de tropeçar no tripé, mas isso é um problema que já foi solucionado, porque ele parou de tropeçar. Muito obrigada pela atenção de vocês, e qualquer coisa estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês.